Ei, terceira série, ei, meus amores, tudo bem com vocês? Meninos, infelizmente a gente não pôde ficar junto, que eu tive um probleminha aqui na minha casa, não sei se a Ercileia chegou a falar com vocês, mas acabou a energia, estourou um fusível, sei lá o que foi no poste, e aí eu fiquei sem luz. Quando a luz voltou, já era 3 horas da tarde, e aí tive um probleminha na internet, não consegui, o rapaz teve que vir aqui e olhar e no sábado, e acabou que só sábado à tarde que tava tudo ok. E como final de semana eu não posso postar nada pra vocês, tô liberando hoje essa aulinha na segunda-feira, referente à nossa aula de sexta-feira, dia 3, tá? Então, essa videoaulazinha que a gente tá trabalhando aqui é referente à aula do dia 3, seria o conteúdo que a gente trabalharia no dia 3. Tá? A gente vai iniciar aqui as nossas funções oxigenadas. Então, terminamos hidrocarbonetos e agora vamos iniciar nossas funções oxigenadas, que são aquelas funções que, além do carbono e do hidrogênio, eu ainda tenho a presença do oxigênio. Tá? Então, bora lá, bora trabalhar. Meninos, essa primeira parte, então, né, que a gente vai trabalhar das funções oxigenadas 1, é o capítulo 4, ela tá no livro 2, tá? Das páginas 122 a 165. Se eu não me engano, ela tá no livro 2. Tá? Então a gente vai começar a trabalhar, não é reações orgânicas, então troquem aí pra mim, por favor, tá? São os compostos orgânicos oxigenados. E a gente vai trabalhar aqui nessa videoaula os alcoóis. Então aqui, nosso objetivo é reconhecer um álcool e compreender as principais características e as principais propriedades desses alcoóis. Bora lá? Então vem comigo aqui, tá? Então, galera, olha só. O que acontece? O que é um álcool? O álcool, ele é uma estrutura orgânica que tem na sua cadeia a hidroxila OH. Uma hidroxila ou grupo hidroxi. Tá? Então, esse OH aqui, ó, é o que a gente chama de hidroxila ou grupo hidroxi. Esse R a gente chama de radical. Esse R é de radical, radical orgânico, que seria uma cadeia carbônica, né? Uma cadeia de carbono e hidrogênio. Esse OH, ele pode vir tanto nas pontas da minha cadeia, como no meio dela. E a gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? E esses alcoóis, eles são derivados de hidrocarboneto. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o metil, tá vendo? O carbono com 4 hidrogênios. Então, esse hidrogênio sai, e entra no lugar dele a minha hidroxila OH, ou o meu grupo OH, que é esse aqui. E aí ele deixa de ser um hidrocarboneto, que seria um CH4, o carbono mais hidrogênio, né? E passa a ser o CH3OH. Tá vendo? Então, a presença dessa hidroxila OH faz com que ele deixe de pertencer à função de hidrocarbonetos e passe a pertencer à função álcool. O etanol, ele é o álcool etílico e é o meu etanol e é o meu álcool mais falado, né? Mais conhecido e mais presente no nosso dia a dia. Então, aqui tem algumas características dele, né? Ele pode ser obtido a partir de processamento e fermentação da cana-de-açúcar, do milho, beterraba, batata, entre outros grãos e verduras, né? E frutos, enfim. Na indústria sucroalcooeira brasileira, a cana é a matéria-prima mais utilizada e pode ter 2 destinos: produção de açúcar ou de etanol. Na Europa, por exemplo, eles obtêm muito açúcar e etanol a partir da beterraba, né? Então, a partir de fermentação de alguns grãos, de alguns legumes, por exemplo, a gente pode obter as bebidas alcoólicas. Então, fermentação de algumas frutas, né? A fermentação da uva, por exemplo, dá origem ao vinho, né? E assim vai. O metanol, que ele é o álcool mais simples, né? Então aqui, gente, a gente segue a mesma ideia, olha. Dois carbonos. Ligações simples entre eles. Tá vendo, ó? Mete um carbono.
ligações simples entre ele. E esse ol é a minha terminação funcional, é o que caracteriza um álcool. Tá? O metanol, também conhecido como álcool metílico, é um álcool obtido a partir da mistura do carvão e água. Ele tem a fórmula mais simples de todos os meus alcoóis, por ter apenas um carbono. Esse composto é muito usado em processos industriais, constitui matéria-prima de polímeros, né, plásticos, e é solvente na obtenção de alguns produtos farmacêuticos aí, na indústria farmacêutica. O metanol ele é muito usado na indústria farmacêutica, tá? E aí a gente pode classificar os meus alcoóis. A primeira classificação aqui é de acordo com a posição que ele tá, ou seja, no carbono que ele tá. Se o carbono que ele tá ligado é um carbono primário, ou seja, um carbono que está ligado a apenas um outro carbono, a gente chama de álcool primário. Olha só, esse OH aqui, ó, ele está ligado a esse carbono e esse carbono está ligado a apenas um outro carbono. Então, esse carbono é um carbono primário. O carbono aonde a hidroxila está ligada é um carbono primário. Então, ele é chamado de álcool primário. Nesse caso aqui, ó, o carbono aonde a hidroxila tá ligado, tá vendo? Ó, é um carbono secundário. Então, é chamado de álcool secundário. E esse carbono aqui, ó, aonde a hidroxila tá ligada, está ligado a 3 outros carbonos. É um álcool terciário. Então, ele é um carbono terciário. Então, a gente chama de álcool terciário. Uma outra classificação que a gente pode dar é de a quantidade de hidroxila que eu tenho na minha molécula. A minha molécula pode ter só um OH, então a gente tem um monoálcool, tá? Um exemplo aqui, ó, tá vendo? 3 carbonos prop, ligações simples AN, tem a hidroxila, é um álcool, terminação ol. Então aqui eu teria, por exemplo, propanol, né? E eu só tenho um álcool. A gente pode ter um diálcool. Lembra, todas as vezes que eu tenho 2 vezes a mesma coisa, a mesma estrutura dentro da orgânica, a gente chama de di. Então, o que seria um diálcool? Eu teria 2 hidroxilas. Olha, eu tenho uma aqui no carbono 1, tá vendo? Ó, uma no carbono 1 e uma no carbono 2. Tá? Nesse caso aqui, se eu fosse dar nome a essa estrutura, eu teria que indicar a posição deles. Então, a gente teria assim, olha, 3 carbonos, prop, ligações simples AN, e no carbono 1, 2, 2 vezes a mesma coisa, a gente usa um di. Di-ol. Por que ol? Ol, que representa a presença da hidroxila. O di, porque eu tenho 2 hidroxilas. E aonde essas hidroxilas estão? No carbono 1 e no carbono 2. A prioridade, lembra que a gente falava, olha, a prioridade é da dupla ou da tripla e depois a ramificação para ficar em menor número? Agora, a dupla perde a preferência, porque a partir de agora vai começar a apresentar grupos funcionais. O que são os grupos funcionais? São uma estrutura que representa uma função. Nesse caso, a hidroxila OH representa a função álcool. Então, ela é um grupo funcional. E a prioridade é dela para ficar no menor carbono possível. Então, eu não poderia começar a contar daqui, ó, 1, 2, 3, e colocar 2, 3 de ol, né? Então, seria 1, 2 de ol, tá? Eu tenho aqui, quando eu tenho 3 hidroxilas, olha, eu tenho poliálcool. Então, quando a gente tem mais de 2, a gente já chama de poli. Poderia falar de triálcool? Poderia também. Tetraálcool? Poderia também. Mas é muito difícil a gente ver 3 estruturas e pedir para dar nome. Então, para nomear é no máximo 2. Então, a partir de 3 a gente chama de poliálcool, pronto, acabou. Tá bom? Então, bora lá. As propriedades físicas do álcool. O álcool, devido à presença do oxigênio, olha, esse vermelhinho aqui, ó, é o oxigênio. E esse branquinho aqui é o hidrogênio. O oxigênio é um elemento muito eletronegativo. Então, todas as ligações que ocorrem vem para cá, ó, os elétrons. Então, cria um polo ali. Então, os alcoóis, eles têm uma parte polar, que é a parte onde está a hidroxila, e uma parte apolar. Essa estrutura aqui representa o etanol. Se a gente tivesse o etanol escrito assim, ó, né, que é o comum da gente ver, CH3, CH2, OH. Essa região aqui, ó, seria uma região polar, devido à presença do oxigênio, que é um elemento de alta eletronegatividade. E aqui, ó,
carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio têm propriedades semelhantes a de um hidrocarboneto, né? Carbono, hidrogênio e hidrocarboneto. Então, eu tenho uma parte apolar. Quando uma gasolina é adulterada, por exemplo, ela é adulterada com álcool, com um tipo de álcool. Por quê? Porque a água ela é polar. A gasolina é derivada de petróleo, ela é apolar. Então, eles são insolúveis. O álcool, por sua vez, ele dissolve tanto na água quanto na gasolina, porque a parte polar do álcool permite que ele interaja com a água e a parte apolar permite que ele interage com a gasolina, né? Então, ele tem essas duas características. Agora, com a água, ele tem uma interação muito forte, porque olha só, oxigênio ligado a hidrogênio, a água, oxigênio ligado a hidrogênio. Lembra do FON, né? Quando a gente tem lá o hidrogênio ligado a flúor, hidrogênio ligado a oxigênio, hidrogênio ligado a nitrogênio, a gente tem uma interação que nós chamamos de ponte de hidrogênio, que é uma das mais fortes, né? Então, os alcoóis, eles fazem ponte de hidrogênio entre eles, e ele faz ponte de hidrogênio com a água. Então ele interage de forma muito forte com a água. Por isso que o álcool é bem solúvel em água. Tá? E já que entre eles também eles fazem ponte de hidrogênio, faz com que o ponto de fusão e ebulição dos alcoóis sejam maiores do que o dos hidrocarbonetos, que faz de polo induzido, que é a interação característica de moléculas apolares. E todo hidrocarboneto é apolar. Tá? Então aqui, olha só, alguns exemplos disso que a gente está conversando. Olha, o metanol, o etanol, o butão 1-ol e o butão 1,4-diol. 1,4 é a posição da minha hidroxila. Tá vendo? Olha que a solubilidade é limitada, tá vendo? Eles são bem solúveis em água, tá? Agora, quanto maior a cadeia, maior o número de ligação e maior a massa molar. Consequentemente, maior a temperatura de ebulição, tá vendo? Segue a mesma regra. Quanto maior a cadeia, mais interações eu preciso romper, consequentemente, maior o meu ponto de ebulição. E o ponto de ebulição dos alcoóis tendem a ser maiores do que o dos hidrocarbonetos, né? Então, bora lá. Aqui, olha, alguns exemplos. Olha, eu tenho aqui uma estrutura com OH, uma estrutura com OH. Agora, olha só, repara bastante esse anel benzendo aqui, ó. Eu tenho um anel, eu tenho uma estrutura de cadeia e um OH. Tá vendo? O OH não está ligado diretamente ao anel. Aí já é uma outra situação. Aqui, ó, tá vendo? Nós temos o etanol com o OH aqui. A nomenclatura é o que a gente acabou de falar, né? A terminação é ol. Tá vendo? Aqui eu tenho no carbono 1, no carbono... Deixa eu voltar aqui, ó. No carbono 1 aqui, ó. Esse aqui é o carbono 1. No carbono 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E no carbono 5 eu tenho os meus alcoóis, né? Por que eu não comecei a contar de cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque eu teria 2, 5, 6. Tá vendo, ó? 2, 5, 6. E 1, 2, 5. 1, 2, 5 é menor. Então, a minha hidroxila tem que ficar no menor carbono possível. Eu tenho na minha cadeia um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, hex, todos ligados por ligações simples. 1, 2, 3, posição dos meus alcoóis, das minhas hidroxilas. Tri, porque são 3. Ol, porque é a minha terminação funcional dos alcoóis, tá? Os meus alcoóis podem sofrer reação de combustão, por isso que o etanol é muito usado como combustível, né? Que é quando a gente tem aí o composto reagindo com oxigênio e formando CO2 e água. Mesma ideia. O que a gente precisa lembrar? Toda reação precisa ser balanceada. Então, 2 carbonos, 6 hidrogênios, 3 vezes 2, 6. Agora eu tenho aqui, ó, 4, 7 oxigênios. Eu já tenho um aqui, 7 menos 1, 6. Vou pôr um 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6, mais um 7. O meu álcool sempre vai ter um oxigênio aqui, tá? Agora, galera, quando a minha hidroxila está ligada direto no meu anel benzeno, a gente tem uma outra função, que é o meu fenol. Então, o fenol é quando eu tenho a minha hidroxila ligada direto ao anel benzeno. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, ó?
O que é um anel benzeno? 6 carbonos com 3 duplas alternadas. Pode vir assim, pode vir com a bolinha, tudo certo. Então, se eu tenho um OH ligado direto nele, eu não tenho um álcool, eu tenho um fenol. Ah, Daiane, se tiver assim, ó, isso aqui é anel benzeno? Não. Então, se eu tenho um OH aqui, se isso não é benzeno, isso aqui não é fenol, isso aqui é álcool. Então, isso é fenol e esse aqui seria um álcool, né? Um álcool, tá? Então, fiquem atentos a isso. Por isso que eu pedi para vocês ficarem atentos àquela estrutura que tava assim, ó. Olha só, a minha hidroxila não está ligada ao anel benzeno. Ela está ligada a um carbono fora da cadeia. Então, isso aqui também é um álcool, não é um fenol. Para ser um fenol, tem que estar ligado direto na minha cadeia. Tá vendo? Ó, aqui eu tenho fenol, aqui eu tenho fenol, tá? Então, tem que estar ligado direto. Aqui algumas utilizações, né, do meu fenol. O fenol ele é muito usado aí na fabricação de desinfetantes, de cremes para queimadura, princípio ativo de tratamento para mancha de pele, né? Então, quando a gente fala assim, eu tô usando um ácido na pele, provavelmente é um tipo de fenol que você está usando ali. Então, produção de resinas, matéria base para indicadores ácido básico, como a fenolftaleína, por exemplo, né? A gente tem alguns fenóis que são usados aí na fabricação da fenolftaleína, utilizado na produção de sal orgânico e outras substâncias orgânicas de diversos grupos funcionais. Então, os meus fenóis, eles têm muita utilidade, tá? Então, quando fala assim, olha, isso aqui é importante a gente consumir porque ele tem polifenóis, isso ajuda na absorção de vitaminas, não sei o que, não sei o que. Então, quando a gente fala aí de polifenóis, que está presente na farinha de não sei o que, na farinha de não sei o que é bom para isso, para aquilo, a gente está falando dos fenóis, que são esse hidroxilo OH ligado ao meu anel benzeno, tá? E aí a gente segue a mesma coisa que a gente estava falando na aula passada, olha, tá vendo? Aqui, por exemplo, eu teria um metilfenol, tá? Ou é o que a gente popularmente chamado de cresol. E aí, ó, metilfenol. O que muda entre eles? A posição. Então, a posição aqui, ó, é 1, 2. Se a posição é 1, 2, é a posição orto, né, ó. Posição 1, 2. A gente falava disso na aula passada. Posição 1, 2. 1, 2 é cresol, né? É o O. Por isso esse O aqui, ó, de orto. Então, eu poderia colocar 1, 2 cresol ou O cresol. Agora, a minha posição 1, 3 já é meta, né? Então, eu poderia pôr 1, 3 cresol ou M cresol, que é meta. Agora, posição 1, 4, ó, já é para. Então, P cresol ou 1, 4 cresol. Daiane, como que eu colocaria sem esse nome popular? Aqui a gente teria, por exemplo, o metilfenol. Aí a gente poderia dizer O metilfenol ou 2 metilfenol. Aqui a gente poderia chamar de 3 metilfenol ou M metilfenol. E aqui a gente poderia chamar de 4 metilfenol ou P-metilfenol, tá? Cresol é um nome popular, vamos dizer assim, né? Não científico. Então, é isso aqui que eu quero chamar a atenção de vocês de novo, tá vendo? Ó, anel benzeno e a hidroxila ligada direto ao anel benzeno, fenol. Aqui eu não tenho anel benzeno, eu tenho uma cadeia fechada, mas não é benzeno. OH ligado a ela, álcool. Tranquilo? Então, a gente pode ter os polifenóis, que eu havia falado, né? Que são aí várias hidroxilas ligadas a anéis benzenos. A oxidação, as frutas existem, né? As vitaminas acabam tendo alguns fenóis, alguns grupos fenólicos. E aí, quando eles quebram essas estruturas, né? Quando a gente corta, por exemplo, uma maçã, a gente facilita a ação do oxigênio. E aí, o processo de perda de elétron dessas estruturas. E aí, ocorre o processo de oxidação. Aí, ocorre, por exemplo, o escurecimento dessas frutas, né? A banana, a maçã, a pera sofrem muito com a oxidação desses polifenóis aí. Tá? Como nós havíamos falado, a hidroxila ela sempre vai ter preferência. Então, se tiver como ele ser a 1, ele é um 1. Se não, ele vai ser o mais próximo do 1 possível aí. Tá? Sempre vai assumir a menor cadeia possível. Esse enol aqui
eu vou falar com vocês um pouquinho mais na próxima aula. É quando eu tenho um álcool, uma hidroxila ligada a um carbono que faz uma dupla ligação. Então a gente chama de enol. Mas o enol é um tipo de álcool, tá? Não deixa de ser álcool. Tá? Então aqui, ó, eu tenho esse carbono aqui, tá vendo, ó? O carbono que tá a minha hidroxila. E esse carbono faz uma dupla ligação. Então a gente pode dizer que aqui eu tenho um enol, mas o enol é um tipo de álcool. Tranquilo? Galera, agora eu vou deixar com vocês. Eu vou deixar até quarta-feira para vocês verem esse videozinho, tentarem fazer esses exercícios, se não conseguir, põe uma interrogação que a gente vai fazer junto na próxima aula, na sexta-feira. Então a gente tem aqui, ó, vocês vão fornecer o nome dessas estruturas e aqui eu tenho algumas estruturas para vocês fornecerem o nome. Então, eu vou deixar com vocês aí a partir de agora, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.